Abre sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 14. O tema da mensagem é crescendo e prosperando. Pastor, quero crescer primeiro para depois prosperar. Não, crescendo e prosperando. Porque quem prospera e não cresce pode perder aquilo que conquistou, querido. É o que acontece na maioria das vezes. As pessoas conquistam algo, mas por não crescerem, aí acaba tendo um comportamento estranho e perdem aquilo que já conquistaram. Eu já vi muito por isso, por aí. Por isso eu alerto a igreja sobre isso. 2 Crônicas, capítulo 14, verso 2. Vamos ler um mesmo. 1. Abias descansou com seus pais e sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou seu filho Asa, em cujo os dias a terra esteve em paz 10 anos. 2 Crônicas, capítulo 14, verso 1. Amém? Asa fez o que era bom e reto perante ao Senhor, seu Deus, porque aboliu os altares de deuses estranhos e culto de altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos, ordenou a Judá que buscasse ao Senhor Deus dos seus pais e que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá cultos nos altos e altares de incenso, e houve paz no seu reinado. Edificou cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades, cerquemos-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós. Pois temos buscado o Senhor nosso Deus, temos-lo buscado, e ele nos deu repouso de todos os lados. Edificaram e prosperaram. Tinham Asa um exército de 300 mil de Judá, que traziam pavês e lanças, e 280 mil em Benjamim, que traziam escudos e atiravam com arco, e todos os homens eram valentes. Amém? Então, o tempo que eu tenho, a liberdade que Deus me concede, porque quem traz paz nesse mundo é Deus. Porque Jesus falou: eu deixo-vos a minha paz vos dou. Ele não estava falando de ausência de guerra, porque infelizmente o ser humano, que crente ou não crente, porque a diferença do crente é que ele tem a quem recorrer. Mas o ser humano, ele vive uma batalha, ele vive numa guerra. E para vencer essa guerra da vida tem que ser valente. Então o crente, às vezes a pessoa reclama, parece que é coisa de crente. Não, depois que eu me batizei, depois que tem até um monte de coisa louca aí que o pessoal fala, não se batiza não, depois que batizar vem luta. Não, se batiza não, querido. Depois que eu entrei na igreja, veio essa luta. Não é nada disso. Já havia luta, você que não enxergava. Agora é diferente, você tem a quem recorrer. Então é totalmente diferente. Então, ele está dizendo aqui que houve paz. E o texto fala 4 vezes sobre o mesmo assunto, enquanto a terra estava em paz. Então, enquanto a terra estava em paz, ele se preparou para aquele momento. Então, ele foi aproveitando essa oportunidade. Por quê? Crescimento. Ele estava agindo com maturidade. Porque gente madura aproveita as oportunidades que lhe dão. Fala comigo, gente madura aproveita as oportunidades que Deus dá. Porque, querido, tomar decisão na imaturidade é tomar decisão para fracassar. E o que mais as pessoas fazem é isso, porque não conseguem enxergar a vida de um ponto de vista que Deus tem mostrado. Elas enxergam no ponto de vista delas. Porque Asa teve paz, 10 anos, o texto diz que 10 anos, fala comigo, 10 anos. E ele edificou cidades, ele criou armas de guerra, ele se preparou. Pastor, ele estava preparado para a guerra? Estava, querido.
porque ele aproveitou, porque Deus tinha dado paz a ele. Agora, às vezes, Deus dá um refrigério na vida de alguns crentes que eles não aproveitam esse refrigério. Pelo contrário, faz tudo errado novamente. E Deus dá um refrigério. Porque a Bíblia diz que não virá provação além do que você possa suportar. Então, em qualquer momento que você estiver vivendo uma provação, você está vivendo o que você consegue suportar. Só isso. Agora, de que forma que eu tenho aproveitado isso? De que forma? Porque o maior erro da humanidade é não crescer com aquilo que passa. Fala comigo, não crescer com o que passa. Porque quem não cresce com o que passa, passa tudo de novo para poder crescer. Você está ouvindo ou não? Moisés foi lá e quebrou a tábua da lei, teve que voltar para a montanha de novo, ficar 7 dias esperando Deus lá. E Deus fez exatamente como tinha feito na primeira vez, só apareceu no último dia. Porque quando eu falho no treinamento, eu tenho que voltar para o treinamento novamente. É assim que funciona. Porque eu estou mostrando para Deus, porque tem um momento do treinamento, fala, tem o treinamento e tem a hora do relatório. Então é na hora do relatório que eu posso estar falhando. Porque tem coisa na nossa vida que nem sempre é o diabo, você sabia disso? Que às vezes é o próprio Deus, para fazer uma avaliação, para botar a mão em você, para você está crente ou frio. Como é que a gente vê se está quente ou frio? O ferro está frio. Aí coloca a mão. Se o ferro estiver quente, não coloca. Então, às vezes, Deus faz essa avaliação. Pastor, Deus faz. Então, 10 anos ficou em paz. Agora, por que ele continuou vencendo? Porque ele aproveitou a oportunidade para crescer durante 10 anos. Aquilo que Deus concedeu a ele. Porque a gente, às vezes, reclama muito do que não tem e deixa de agradecer o que já conquistou. Que é a oportunidade tremenda. Ah, mas eu gostaria, que é uma tal de uma insatisfação terrível que norteia a vida do ser humano. E por ele ser insatisfeito, ele nunca consegue nada maior. Porque ele está sempre focando naquilo ali. E perde o foco que é Deus. Porque eu estava falando para a liderança da igreja ontem, que tem hora que Jesus chama para ficar sozinho com ele. O texto diz que eles estavam fazendo a obra, Jesus falou, vamos ali ficar sozinho comigo um pouquinho. Então tem hora que Jesus chama para ficar sozinho. E às vezes o foco das pessoas está errado. Quando Jesus chama para ficar sozinho, não vai. Porque está se dedicando totalmente, porque não é o que eu busco, não é o que eu estou conquistando que me faz crescer. Pelo contrário, às vezes o caminho da conquista rouba até o tempo que eu tenho para crescer. Porque ninguém cresce sem se relacionar com Deus. Maturidade não é cabeça branca. Fala comigo, maturidade não é cabeça branca. Tem gente que está quase 3.000 anos na igreja, até hoje é infantil, criança, porque não gasta tempo com Deus. Maturidade é relacionamento com Deus. A Bíblia diz que Jesus chegou na casa de Marta, Maria e Lázaro. Aonde? Na casa, fala comigo, na casa de Marta, Maria e Lázaro. Aonde Jesus já tinha feito o milagre lá, ressuscitou Lázaro. E quando Jesus chegou, Maria correu para fazer comida. Marta correu para fazer comida. E Maria ficou sentada aos pés de Jesus ouvindo a palavra. Aí Marta foi lá reclamar com Jesus, Senhor, não te importas que eu sirva só? Manda minha irmã vir servir comigo. Jesus falou, ela escolheu a melhor parte. Porque é uma decisão. Eu é que escolho se eu vou me encher da verdade ou vou ficar ocupado só com tarefas desse mundo. Que tem hora da tarefa. Olha para a pessoa e fala assim, tem hora da tarefa, mas tem hora de Jesus também. E se você não bater de frente, porque tempo é algo que não se perde, se você não bater de frente. Essa madrugada eu acordei 3h15, eu tinha que acordar 4 horas para trabalhar, mas eu acordei 3h15, o que eu fiz? Fui orar. Qualquer um falaria o quê? Vou dormir mais um pouco. O corpo fala, volta para a cama. Eu levantei, lavei meu rosto, fiquei orando até 4 horas. Porque tempo não se perde.
E tempo é uma coisa que não volta. Então existe esse relacionamento. Porque eu nunca vou amadurecer se eu não gasto tempo com Deus. Porque maturidade não vem desse mundo, vem de Deus. Esse mundo, pelo contrário, quer que as pessoas continuem fazendo as coisas na cabeça, que dá na cabeça. Porque maturidade vem de conselho de Deus. Quando a gente consegue ouvir os conselhos de Deus, a gente consegue crescer. Amém? Que essa é a nossa jornada. Então Deus, ele tem crescimento disponível. Então é isso aí, crescendo e prosperando. Fala comigo, crescendo, prosperando. Essa é a nossa jornada, querido. Então, é preciso estar firme nisso, porque só perde o que conquistou quem faz o que Deus reprova. Só perde o que conquistou. Eu estava olhando e estudando esse texto. Asa, ele foi próspero do começo do reinado dele até o fim do reinado. Ele foi próspero. Nunca teve problema. Teve guerras, mas nunca teve perdas. Mas por quê? Porque ele fazia o que agradava a Deus. Andava para agradar a Deus. Fala comigo, andar para agradar a Deus. A maturidade nos leva a andar para agradar a Deus. Porque agradar a Deus Como é que se agrada a Deus? Por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então Asa, ele foi um cara que tudo que ele fez, ele prosperou, ele cresceu. Você entende que a palavra prosperidade é ampla suficiência. Não é ver Deus agindo em todas as áreas. Todas as frentes que Asa colocava a mão, acontecia alguma coisa. E o texto diz lá que tudo que eles fizeram, prosperaram. Construíram o muro, fortificaram a cidade, construíram o escudo, prosperaram. Isso é a mão de Deus. Mas começava da onde? Porque Asa fazia o que agradava a Deus. Fazia, que tu olha outros reis antes dele, porque eu não preciso pegar o modelo errado para seguir. Eu estava olhando, Asa era descendente de Roboão. Roboão foi o filho de Salomão, que governou antes deles, que era pai de Abias, e ele errou com Deus. Ele fazia, o que ele fez? Aumentou os impostos em Israel, ele não dava ouvido ao conselho dos anciões, começou a dar ouvido a conselho de amigo. Só que Asa, quando chegou lá na frente, o antepassado dele errou, mas ele agiu certo, porque seguir o modelo certo é uma decisão minha. Amém ou não amém? Fazer o certo é uma decisão minha. Agora, eu não posso ficar colocando a culpa em quem errou antes de mim e eu estou errando da mesma forma, porque eu não preciso seguir o modelo de quem erra. Você está me ouvindo ou não? Ah, mas fulano, meu pai aconteceu isso. Isso é um karma, isso é de família, querido, isso é escolha. Acertar ou errar é escolha. Você está me ouvindo ou não? Então, se eu sei que o modelo de alguém foi errado, eu vou seguir. Então, no outro texto diz que Asa era filho de fulano, que era filho de ciclano. Então, já vinha de uma linhagem. O pai dele foi um cara que fez o que era certo diante de Deus, mas o avô não fez. E ele poderia seguir o que o avô fez. Porque um montão de reis da Bíblia fez isso. Eles se perderam na prosperidade de Deus, porque começaram a fazer o que desagradava a Deus. E de fazer desagradar a Deus, querido, fazer coisas que desagradam a Deus, é fazer coisas para prejudicar seu próprio futuro. Porque essa é a avaliação que eu tenho que fazer. Se o que eu estou fazendo agrada a Deus ou desagrada. Porque muitas vezes as pessoas começam a seguir a voz do inimigo, desagradando a Deus e achando que está agradando a Deus no que está fazendo. Trazendo prejuízo para outras pessoas, trazendo prejuízo para a instituição e acha que está agradando a Deus. E não. Então esse não é o caminho. Então Asa prosperou e continuou prosperando. Porque eu preciso avaliar se estou vivendo para agradar a Deus ou me agradar.
ou agradar a mim mesmo? Faz essa pergunta para você aí agora. Estou vivendo para agradar a Deus ou para mim mesmo? Porque às vezes nós damos satisfação à nossa carne e desagradamos a Deus. Ovelha, nem sempre agradar a Deus vai ser agradável para você. Fala, ui. É mesmo, pastor? É isso mesmo, querido. Fala negócio de perdão, Perdoar, tem que perdoar. A carne já fala logo, né? Não. Esse é o sistema do mundo, por isso que o mundo não é próspero. Porque no sistema de Deus, perdão tem a ver com prosperidade. Porque a Bíblia diz lá no livro de Mateus capítulo 17, que a falta de perdão atrai verdugos para a nossa vida. A falta de perdão, ela atrai espírito que nos chicoteiam no mundo espiritual. Então esse não é o sistema. Então a carne, e a gente não depende da carne, isso tem que ser o nosso posicionamento, tem que ser fora da nossa carne. Então a avaliação que eu faço, eu estou vivendo para me agradar a Deus. Porque às vezes para agradar a Deus você vai ter que desagradar a você mesmo. O apóstolo em 1 Coríntios, capítulo 9, o apóstolo Paulo diz assim, a partir do verso 25, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando a outros não venha a ser desqualificado. Ele estava dizendo que ele batia nele mesmo por causa da vontade de Deus. Você está me ouvindo aqui ou não? Então, essa é a avaliação. Eu estou vivendo para agradar a Deus, então haverá prosperidade na minha caminhada. Amém ou não amém? Porque a Bíblia fala de Isaac, no livro de Gênesis capítulo 26, que houve fome na terra. E Deus falou para Isaac, fica na terra. Na terra que ia ter fome. Mas Deus falou, fica na terra. E Isaac ficou. Porque agradar a ele era sair para o Egito. Mas agradar a Deus era ficar. E de lá Isaac ficou. E uma semente de Isaac prosperou 100. Virou 100. Cada semente dava 100 para ele. Cada R$1 dava uma nota de 100 para ele. Essa é a proporção. E ele ficou riquíssimo. Numa crise, numa fome, ele ficou riquíssimo. Por quê? Porque deixou de agradar a si mesmo para agradar a Deus. Porque agradá-lo era sair. Agradar a Deus era ficar. E às vezes a decisão é essa. Eu canso de ver gente vir falar para mim, pastor, Deus mandou bem sair da igreja. Meu irmão. Foi Deus ou foi a tua carne? Não, Deus falou para mim sair, pastor. Tá bom. Então sai. Deus não falou? Você não vai desobedecer a Deus, né? É isso aí. Aí daqui a pouco você olha para a vida da pessoa, foi Deus que mandou ela sair. Então, o modelo certo para seguir são os que prosperaram porque buscaram a Deus. Qual é o modelo certo para seguir? Quem prosperou porque buscou a Deus. E o texto diz lá como seu pai Davi, porque ele era da linhagem de Davi. O avô dele, Davi, tataravô, Davi, porque Roboão era filho de Salomão, Salomão era filho de Davi. Aí o texto aponta para Davi, porque Salomão também cometeu deslizes. Foi o cara mais rico do mundo, mas cometeu deslizes. Aí o filho dele também cometeu deslizes. Só que Davi, ele prosperou. Mas por que prosperou? Porque tinha cabeça. A prosperidade não tem a ver com bolso. Fala comigo, não tem a ver com bolso. Tem a ver com a cabeça. Amém? Então, segue um modelo, querido, de pessoas que prosperaram porque buscaram a Deus. Por que Davi prosperou? Porque buscava a Deus. O que Asa fez? Vamos buscar a Deus. Primeira coisa que ele falou, ele ordenou, ele exigiu que se buscasse a Deus.
Porque não tem como ter uma vida de prosperidade sem buscar a Deus. Você está me ouvindo ou não? Pedro não tinha pescado nada. Lucas capítulo 5. Jesus chegou lá, falou para ele, lança a rede do lado direito, ele pegou uma rede cheia de peixe. Aí no livro de João capítulo 21, de novo, Jesus chegou, Pedro não tinha pescado nada. Lança a rede mais funda, outra rede cheia de peixe. O texto diz que ele pescou 150 grandes peixes. Então, busque a Deus, que a prosperidade segue você. Amém ou não amém? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque sabe o vosso Pai que está no céu que você necessita de todas essas coisas. Então é consequência. Porque a fé, ela atrai a mão de Deus para a nossa vida. Amém? Fala amém mesmo, isso aí. Fala alto mesmo, porque esse é o modelo certo. Buscaram a Deus. Gente que prospera, prospera porque remove todo o que toma o lugar de Deus na adoração. Ovelha, a Bíblia diz que ninguém pode servir a dois senhores, porque há de agradar um e desagradar o outro. Não dá para servir a Deus e a riquezas. Não dá para servir a Deus e a mamon. A Bíblia diz, se você tem de que vestir e comer, contentai-vos. Seja isso de gratidão, porque entraste nu nessa terra e nu sairá dela. Porque é uma busca financeira tão grande que não se faz mais nada. Não tem família, não tem mais nada, é só dinheiro, grana. Porque eu duvido que, pastor, o senhor não está falando sobre prosperidade, que o senhor vai falar de dinheiro? Querido, estou falando, porque dinheiro é consequência. Dinheiro é consequência na vida de quem é próspero. Amém? Fala amém, pode falar amém. Dinheiro é consequência na vida de quem é próspero. Porque tem cabeça, mentalidade, que não adianta nada Deus encher o teu bolso se você não ter cabeça para o que vai fazer com o dinheiro. É só a pessoa ganhar uma graninha a mais, ela já não vem mais a reunião nenhuma. Ih, pastor, não está dando não, domingo ela vai para o shopping. Mas, meu irmão, domingo não veio para a igreja? Não, fui para o shopping, pastor. Foi para o shopping, foi. Levar as crianças no shopping, né, pastor? Domingo, né? É próspero? Não. Porque começa a colocar coisas no lugar de Deus. Então eu preciso ter esse entendimento que a primeira coisa que Asa fez foi quebrar os postes ídolos de adoração. Nós vamos ler um outro texto aqui, que até a mãe dele ele destituiu lá do cargo de rainha mãe. Sabe por quê? Porque tinha um ídolo na casa dela. Porque ele tirou tudo que tomava o lugar de Deus. Ovelha, retira da tua vida tudo que seja o foco da tua adoração. Porque, pastor, o que é adoração? É tudo aquilo que eu coloco em primeiro lugar. A Bíblia diz que a gente oferecer um culto racional, um culto inteligente. Culto racional. Aquilo que está roubando o lugar da adoração. Pastor, hoje eu não vou para o culto não, porque eu tenho um monte de coisa para entregar. Vigia isso, irmão. Cuidado com isso. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Ah, mas eu preciso de dinheiro. Você precisa mais de Deus do que de dinheiro. Oi? Você está ouvindo ou não? Esses dias o Ramiro falou um negócio comigo, que ele, quando veio aqui fazer a aula, ele largou tudo que ele estava fazendo para vir fazer um serviço aqui na igreja. Quando chegou ali no caminho, deixou uma porta aberta para ele. Agora, se ele tivesse ficado em casa fazendo o que ele estava fazendo, a porta aqui não estaria aberta. Agora, por ele ter deixado tudo lá para vir fazer a obra de Deus, a porta estava aberta ali. Porque é Deus que abre porta. O que ligares na terra será ligado no céu. É Deus que abre porta e fecha a porta, querido. Amém ou não amém? Porque muitas vezes, uma coisa que nós seremos a respeito de finanças é testado. Porque Abraão estava lá com o filho dele, o filho da velhice. Fala comigo, filho da velhice. Era a bênção da velhice. Filho lá, 17 anos, Deus chega para ele e fala: Abraão, me entrega teu filho aí, teu único filho. Fala, pergunta a pessoa que está do teu lado aí, se Deus te pediu o último, o que você faz? Porque muitas vezes vai fazer isso contigo.
Então eu subi no monte, só tinha vintão na carteira. Ele falou, dá esses 20 aí pro moço aí. Falei, ó o diabo. Falei, vou dar as costas pro diabo. Aí eu escutei aquela doce e suave voz atrás de mim. Eu não acredito que tu vai fazer isso. Falei, essa não é a voz do diabo. Aí eu já sentei numa pedra cheia de ira. Eu já conto isso para você, para saber que eu já passei por isso, amém. Sentei numa pedra no pé do Monte Horebe, cheio de ira no coração. Falei, pô, Deus é muito ruim. O único 20 que eu tinha, eu vou ter que dar para os outros. E eu não vou conseguir subir o monte se eu não der esses 20. E está lá o irmão louvando assim. Eu falei, Deus, ele está tão alegre, ele não está precisando de dinheiro, não. Falei isso com Deus. Deus falou, rapaz, dá os 20, dá os 20 que está na tua carteira. Deus ainda falou assim comigo, dá os 20 que está na tua carteira para o cara. Eu mandei você dar. Eu falei que eu ia abençoar ele hoje. Peguei os 20, meu irmão, amassei, que é assim que alguns fazem aí. Amassa o dinheiro, entrega com uma raiva que tu olha dentro do envelope, o dinheiro todo dobrado, todo amassado. Nem entrega, meu irmão, nem faz isso. Leva seu dinheirinho para casa contigo. Peguei os vintão, amassei todo assim. Falei, meu irmão, Deus mandou te entregar isso aí, ó. Cheio de ódio. Voltei, ainda subi um monte assim mesmo, meu irmão. Pô, nem temor eu tive de tomar um fogo lá em cima, hein. Aí subi, daquela noite não valeu nada para mim. Aí quando eu desci, ele falou, tá vendo? É assim que você faz, viu? Pedi para você entregar uma oferta aí, e você está me impedindo de te abençoar com esse teu comportamento. Meu irmão descia abaixadinho o monte. Quando chegou uma semana depois, ele falou de novo comigo. Eu falei, ó, você vai trabalhar na Semana Santa e vai pegar tudo que você ganhar e vai entregar no altar da igreja. Falei, aquela voz dos 20. Se ele não tivesse me treinado nos 20, era ruim de eu entregar 400, que foi o que eu ganhei na Semana Santa. Ainda falamos assim, vamos comprar uma caixa de bombom para as crianças. Eu falei, amor, não vamos não, Deus mandou entregar tudo. Sei lá se ele mata a gente aí por causa de 40. Eu escapei de morrer por causa de 20, falei para ela lá no monte. Aí mata nós dois, 20 mil e 20 teu, então. Pegamos 400, irmão. Botei no altar da igreja. Naquele dia o cheque da laje voltou. O cheque da laje, o pastor não tinha como cobrir a laje que aumentou lá na igreja. Aqueles 400 pagou o cheque da laje. Que Deus sempre se antecipa. E eu não vou nem contar quantas bênçãos vieram depois disso para a nossa vida. Mas tudo porque eu decidi seguir a voz. Você está me ouvindo ou não? A gente conta esses testemunhos assim, é vida, porque aqui pregação nessa igreja é vida. É vida com Deus que nós vivemos. Então, se não remover o lugar que toma lugar na adoração, eu vou ficar adorando o que não deveria adorar. Porque Jesus falou para aquela mulher samaritana, os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Então, se eu não remover os altares de adoração, está cheio de altar de adoração. A pessoa olha o contra-cheque dela, ela namora o contra-cheque um tempo, vou ter que tirar tanto. Faz igual minha avó, meu irmão. A velhinha pegava lá, nem sabia quanto era direito, mas ela tirava e botava dentro da Bíblia e levava. Primeiro era o de Deus. O restante continuava. Às vezes a pessoa pensa demais. Então, quem fica avaliando demais, fica dando oportunidade do diabo agir na tua mente. Porque a simplicidade atrai a mão de Deus. Porque no começo do cristianismo, quando a Bíblia fala lá no livro de Apocalipse, volta ao primeiro amor, está chamando para voltar para a simplicidade. Porque muitas vezes o que as pessoas sabem demais, começam a fazer conta demais. E gente novo convertido, ele nem sabe quanto tem que entregar, ele entrega 20%, ele entrega 50%, ele entrega tudo. Porque é assim. Só que depois cresce um pouquinho, começa a fazer conta, pega a calculadora, o dízimo é R$ 49,95, a pessoa vai lá, dá R$ 49,95. Aí bota lá 5 centavos de oferta.
Não, vou arredondar, é 48,90. 1,10, pronto, 48,90, vou dar 1,50 de oferta, arredonda. Querido, não perde a simplicidade com Deus, não. Deus não quer teu dinheiro, Deus quer teu coração. Fala, Deus não quer meu dinheiro, Deus está querendo o coração. Deus não está atrás do teu dízimo, oferta ou primícia, Deus está atrás de você. Porque quem é primicista, ofertante, dizimista, porque o coração está em Deus. Porque onde está o teu coração, está o teu tesouro. Você está me ouvindo ou não? Então tira da tua vida todos os altares de adoração. Porque Asa prosperou a vida toda. 40 e poucos anos de ministério, se eu não me engano, foi 52 anos que ele governou. A vida toda ele prosperou. Mas a primeira coisa que ele fez foi arrancar todo altar de idolatria da vida dele, porque a avareza é como idolatria. Então, o meu coração não pode estar naquilo que eu estou querendo conquistar, mas tem que estar em Deus. O resto é resultado. Os sinais seguem os que creem. Então, se há crença, haverá sinais. É só isso. Porque o foco do crente, da crença, é buscar a Deus. Pastor, o senhor não pensa em grana hora nenhuma? Eu penso em Deus, querido. Eu penso em Deus 32 dias por mês. 32 dias eu penso em Deus. E o resto? O resto é o resto. Deus em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Aí lá para sexta eu pensei em alguma coisa desse mundo. Aí quando vem os outros pensamentos que é desse mundo, eu falo, pode parar. Aqui é pensamento de Deus. Aí tira uma mensagem daqui, como é que o senhor consegue tirar tanta mensagem? Eu só penso em Deus, querido. Eu vou tirar a mensagem de onde? Onde eu estou pensando em Deus, estou no carro dirigindo, às vezes eu até volto, pensei que estava no céu, e estou na pista ainda. Só pensando em Deus, nas coisas de Deus. Mas não vem outro pensamento? Vem, mas eu rejeito. Então, tem coisas que você não consegue remover, pois não depende de você, mas remover do coração é com você. Tem coisas, tem altares de idolatria. Outro dia, alguém falou para a pastora que tem uma santa em casa. O que está guardado lá na tua vida? Eu já cheguei em casas aí e vi uma aparecida em cima da geladeira. Não tenho nada com isso. Tem coisas que a gente não consegue remover. Igual fui numa casa ali, a moça estava sem andar, eu orei por ela e ela levantou da cadeira de roda na hora. Aí eu falei, ela tinha uma imagem do lado da cadeira de roda dela. Aí eu falei, posso levar isso aqui? Isso aí, quantas vezes a senhora já pediu a isso? Muitas vezes. 50 e poucos anos pedindo. Fez alguma coisa pela senhora? Não. Falei, eu fiz no nome de Jesus. Posso levar isso comigo? Pode jogar fora isso. Aí a filha dela correu e agarrou. Não, eu vou entregar. A mãe levantou da cadeira de roda, mas a filha pegou a imagem e levou. Então tem coisas que não é com você, mas o teu coração é com você. Tem coisas que você não consegue remover, porque não depende, vai além de você, passa de você, mas o teu coração é com você. Porque eu peguei nesse mesmo texto aqui, lá abre no livro de 1 Reis, capítulo 15. Uau, Deus me deu uma palavra maravilhosa. Verso 9. 1 Reis 15, 9. Amém ou não amém? Então diz assim, no 9, no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar, Asa a reinar em Judá. 41 anos, ele reinou 41 anos.
em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Maacá, filha de Abissalão. Asa é filha de Absalão, não é de Robão. Asa fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai, porque tirou da terra os prostitutos culturais, removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. E até Maacá, sua mãe, depois da dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito um poste ídolo, uma abominável imagem, pois Asa destruiu essa imagem e a queimou no vale do Cedron. Os altos, porém, não foram tirados. Todavia, o coração de Asa foi, todos os seus dias, totalmente do Senhor. E trouxe à casa do Senhor as coisas consagradas por seu pai, e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e objetos de utilidade. Todos os dias, o coração de Asa foi do Senhor. Todos os dias. A sua mãe ele tirou do posto por causa de idolatria. Então, querido, ovelha, tira da tua vida tudo que toma o lugar de Deus na adoração. Tudo. Tem gente que acha que vai prosperar fazendo hora extra. Irmão, toma o lugar da adoração, você não vai prosperar. Porque o que faz prosperar é buscar Deus em primeiro lugar. Você está me ouvindo ou não? Porque às vezes as pessoas perdem o foco e colocam Deus em segundo plano. Eu estou falando isso contigo porque às vezes a gente faz isso sem querer, querido. A gente faz isso sem querer. Por causa do corpo, por causa do cansaço, por causa do nosso dia a dia. Mas não importa, nós precisamos dar espaço para Deus agir na nossa vida. Porque é Ele que nos dá esse fôlego de vida. Porque senão a prosperidade, ela começa a se distanciar da nossa vida. Porque a mão de Deus é tirada. Você está me ouvindo ou não? Porque o texto diz que o coração de Asa, ele não derrubou os altos, porque tinha coisas que não era com ele. Mas o que era com ele, ele tirou. Todos os altares de idolatria, ele tirou. Tudo aquilo que tomava o lugar de Deus, ele tirou. Mas teve coisas que ele não tirou, porque não era com ele. Então, aquilo que não é com você, querido, beleza, mas o coração é com você. Deixa teu coração seguir a Deus. Amém ou não amém? Porque as tuas necessidades serão supridas por aquilo que é a presença de Deus. Porque Deus vai olhar para você e ver que você não está buscando aquilo que é desse mundo, mas está buscando em primeiro lugar Ele. Só isso. É isso que Deus espera de mim e de você. Você está me ouvindo nessa noite? Porque isso aí, a prosperidade, será consequência. Será consequência. Amém? Beleza? Então, prosperidade é consequência na vida daqueles que buscam a Deus. Então, pastor, e finanças, está envolvido nisso? Tá? Prosperidade é equilíbrio. Então, começa buscando a Deus. Então, essa prosperidade, fala comigo, prosperidade, começa buscando a Deus. Nós vamos falar domingo ainda de alguns outros pontos que a gente precisa, porque não é só buscar a Deus, é também fazer guerra contra o inimigo, porque tem que fazer guerra contra o inimigo. Quer ver um inimigo de prosperidade? Visa, Mastercard. Fala para você mesmo, eu preciso fazer guerra contra o meu inimigo. Pega teu inimigo e quebra, meu irmão. Pega teu Visa, teu Mastercard, se você não tem controle sobre isso, e quebra esse seu inimigo. Hoje meu inimigo vai ser quebrado. Porque às vezes o inimigo é o cartão de crédito. Aquele carnê da Casa Bahia, rasga aquilo, querido. Paga o último e rasga. Paga, né? E rasga. Porque eles já estão oferecendo para pagar em dezembro. Aí chega em dezembro, você já está cheio de dívida, em dezembro. Aí o de dezembro tu paga em fevereiro e março.
Compre as coisas à vista, se você puder. Está me ouvindo ou não? Porque isso é prosperidade. É ser guiado pelo reino de Deus e não pela tua cabeça, não pela tua necessidade, não pelo teu momento. Então, encara teus inimigos, querido. Encara. Passa o mês todo sem comprar nada. Vou pagar essa e não vou comprar mais nada. Alguém falou: oh, não. Pastor, não consigo. Consegue. Então bata de frente com o teu inimigo. Você está me ouvindo ou não? Porque Tiago diz: submeteis a Deus. Se submetam a Deus. Primeiro ponto. Se submetam a Deus. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Resiste a Riachuelo, a Renner, a Líder Magazine. Dia 7/7 foi aniversário do Shopee, AliExpress. Resiste. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Você está me ouvindo ou não? Porque senão daqui a pouco você tem que trabalhar demais e botar coisa no lugar de Deus. Você tem que trabalhar para pagar a conta que você mesmo fez. E sabe quem vai pagar o pato? O culto de adoração. Está me ouvindo ou não? Estou pregando Bíblia, querido? O que você veio fazer aqui hoje? Amadurecer para prosperar. Fica de pé, amém? Busque a Deus. Primeiro ponto, buscar a Deus. Hoje nós falamos sobre buscar a Deus. Semana que vem, fazer guerra contra o inimigo. Se levanta contra o teu inimigo, querido. Eu não sei qual é teu inimigo. Se levanta contra ele. Porque você vai ver o mover de Deus. Você vai ver as coisas. Esse ano vai ser o ano da prosperidade na tua vida. Você vai chegar ao final do ano com uma reserva. Olha, mas não era pandemia, era. A pandemia passou e você vai estar com uma reserva grandona. Porque Deus está te ensinando. Você está crescendo, você está aprendendo a lidar com finanças. Está aprendendo a lidar com a vida. Quando eu aprendo a lidar com a vida, finanças é resultado na minha vida. Amém ou não amém? Coloca a mão no teu coração. Fala para Deus: Senhor, obrigado que eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo, então estou crescendo, eu estou amadurecendo. E o resultado da maturidade, sabe qual é o resultado da maturidade? Uma árvore frutífera. Deus tem uma árvore frutífera para você. Deus tem um final de ano diferente, querido. Com resultado, você chegar lá, ó, o pomar está cheio de frutos que você vai colher. Porque você está sendo treinado, crescendo. Deus está ampliando a tua visão a respeito de vida com Ele. Oh, Espírito Santo, nós somos gratos a Ti. Baixa um pouquinho, John. Nós somos gratos a Ti, porque o Senhor Deus tem multiplicado na nossa vida, debaixo do Teu poder, da Tua graça. Ah, Espírito Santo de Deus, que o Teu nome seja glorificado na vida dos meus irmãos, ovelhas desse rebanho, por causa do tamanho da prosperidade que o Senhor trará para a vida deles, Senhor. De ver a Tua ação em todas as áreas da vida, meu Deus, de cada um deles. Porque o foco da nossa busca é o Senhor. Fala para Ele, querido. Fala: o foco da minha busca é o Senhor. O Senhor é o foco da minha busca. Ah, eu não estou aqui para perder a minha vida buscando coisa desse mundo. Ah, coisa desse mundo é consequência. A minha busca, os meus olhos estão colocados em Ti, porque eu tenho uma palavra de Deus, uma declaração de fé, meu Deus. Uma declaração de fé. Uma declaração de fé. Aleluia.
E uma das coisas, uma das formas de combater os inimigos é ter uma declaração de fé. Uma declaração de fé é chamar a existência aquilo que não existe, é mudar o mundo espiritual sobre a nossa cabeça. A minha casa é próspera, a minha família, tudo que eu coloco a mão dá certo. Abre a boca aí e fala isso, ó. Tudo que eu coloco a mão dá certo. Aonde eu colocar a planta do meu pé, eu tomo posse, porque o que eu coloco a mão dá certo. Aleluia. Coloca a mão, dá certo. Olha para tua mão assim. Olha para tua mão. Que eu colocar a mão vai dar certo. Aleluia. 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 Onde eu colocar a minha mão vai dar certo. Faz assim com o pé agora. Olha para o teu pé. Fala, onde eu pisar a planta dos meus pés vai dar certo, eu vou tomar posse. Aleluia. Sabe por quê? Levanta a tua mão que eu vou profetizar para você aí agora. Não é os lugares que você está precisando, os lugares é que está precisando de você. Não é você que está precisando de lugares para prosperar, são os lugares que estão precisando de você, querido. Aleluia. Fala aí, vou avançar, vou crescer muito esse ano. Ainda esse ano eu vou crescer muito.